Vamos mais um pouco falar sobre aprendizagem, sobre criação, sobre o processo de criação. E a gente tem ouvido ultimamente, né, com tantas desastres naturais, com tantas coisas acontecendo no mundo hoje, a gente tem ouvido que para a gente cuidar, a gente precisa conhecer, né? E quando a gente pensa em arte, a gente pensa nisso, quer dizer, na medida em que a gente conhece o mundo, que a gente aprende a observar o mundo, que a gente olha para o mundo e vai vendo detalhes nesse mundo, a gente vai podendo transformar isso que é uma experiência real em experiência simbólica, né? Eu escolhi hoje para iniciar a nossa leitura, chama Brasil, Olhar de Artista, de Kátia Canton. E aí ela separa algumas obras de arte, né? E ela vai escrevendo assim: por entre montanhas da terra, a força da água que escorre faz nascer uma espuma branca e abundante. E, com o barulho da queda, no impulso vigoroso da cachoeira, começa uma história diferente, que junta tempos e espaços, cores, tamanhos e formas, num passeio imaginário pelo Brasil, através das mãos, do pensamento e do olhar de artistas. Descobrimos pessoas, reconhecemos coisas e vivenciamos paisagens. Deparamos-nos com um cenário de diversidades. E aí ela põe a primeira obra, né, que é a mesma da capa, e diz o seguinte: das sementes fincadas na terra, germinam formas suculentas, frutas brotam num desfile de cores, texturas e sabores, alimentos feitos para nutrir o corpo e os sentidos. Animais multiplicam-se num reino de silhuetas. Penetrando florestas, adentrando matas, atravessando estradas, são bichos que formam uma enorme e estranha ciranda. Tartarugas, macacos, porcos, cavalos, bois, sapos, periquitos, serpentes, lagartos, carneiros, corujas, morcegos. E pelos rios escorregam barcos e canoas, com gente buscando alimento. São povos nativos seguindo trilhas deixadas pelo vento. São comunidades indígenas que vivem dentro da mata, por entre cachoeiras e árvores, frutas e animais. Estão cotidianos que celebram a natureza. E assim ela vai indo, né, trazendo artistas importantes para a nossa cultura. O primeiro quadro que eu mostrei para vocês é de Francisco Brenan, né? O segundo, da Ciranda dos Animais, é uma xilogravura de Borges. As canoas descendo pelos rios, né? São de John Grass, um suíço, e a figura mostrada, feita com bico de pena, que tem os indígenas ali, é de Johann Baptista von Spix e Carl Friedrich Philips von Martius, que são na época não existiam os fotógrafos, né? Então os desenhistas que vinham junto com as caravelas portuguesas para registrar as belezas que tinham no Brasil e as riquezas. Então eles desenhavam as matas, as pessoas, tudo com bico de pena, né?
E pensando nisso, né, de que as nossas pessoas, né, que vivem, não só as crianças, os adultos, os adolescentes, que vivem nesse momento histórico, né, precisam conhecer para cuidar, né? Eu acho que é bem esse movimento que a gente está fazendo em relação ao planeta Terra, né? Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente vivencia, observa, mais a gente vê detalhes e vai desenvolvendo uma sensibilidade que visa esse cuidado da nossa terra e isso vai dando também vontade para a gente de expressar, né? Então, esses dias, um menino que trabalha a sua aprendizagem lá comigo, quando eu questionei sobre o que ele gostaria de fazer, ele disse assim, eu quero fazer um desenho realista, né? E aí eu disse para ele, o que é um desenho realista? Eu quero desenhar e o que eu desenhar ficar igualzinho ao que é, né? Então eu fui dizendo para ele, olha, isso é possível, né? Tem artistas que conseguem fazer isso. Mas para chegar a isso é preciso a gente exercitar esse olhar, esse tentar representar o que está vendo, né? E aí nós fomos para o jardim que tem em frente ao consultório, para que ele pudesse fazer esse exercício e dizer assim, nossa, Laura, não está tão realista como eu queria, né? E realmente não fica, porque é uma representação, é uma expressão simbólica daquilo que a gente está vendo. E para que ele pode até vir se tornar um artista realista, mas para isso ele precisa muito desenvolvimento, né? Precisa aprender muitas coisas, porque aprender é um processo. Assim como você realizar uma obra de arte também é um processo, né? E hoje em dia o que nós temos? Nós temos uma TV, né, que traz a realidade para dentro de casa. E ultimamente, né, nos jornais, nos telejornais, essa realidade que entra em nossa casa é uma realidade bastante dura, né? São guerras, são tremores de terra, são enchentes, são desastres naturais e não naturais, né? São muitas experiências, né, com a dureza, com a crueza do mundo. E é justamente a possibilidade desse processo criador a partir das experiências, né, positivas e negativas que nós temos, que nos permite expressar aquilo que nós estamos vivendo naquele momento. Então, quando a gente recebe no consultório uma criança aflita, porque vai começar as aulas e ela não sabe o que esperar, ela sabe o nome da professora, mas não sabe como é que vai ser a relação dela com a professora, ou uma criança super feliz porque acabou de pegar os materiais na escola e está tudo novinho e quer tirar e colocar da sua mochila, que também foi distribuída na escola, ou quando você chega uma criança, você recebe uma criança que viveu um momento de conflito dentro de casa. Antes da gente começar a querer desenvolver artificialmente qualquer função que ela precise, segundo a nossa avaliação, a gente precisa trazê-la para esse espaço e oferecer a oportunidade dela transformar essa experiência em algo simbólico, assim como os poetas fazem, assim como os artistas plásticos fazem, né? E eu tenho tido muitas situações, né, desse tipo
agora no consultório, nesse momento que a gente está no início das aulas. Então, alguns começaram as aulas, daí interrompem, daí vem o carnaval, depois começa tudo de novo. E as experiências para cada um é diferente. E quando a gente oferece esse espaço simbólico, as coisas vêm, né? E eu queria contar hoje para vocês, assim, esses dias eu sentei na frente da TV e não sei em quanto tempo a TV trouxe para mim assim umas 5, 6 notícias do mundo que me fizeram pensar, né, no como essas notícias fazem borbulhar dentro da gente uma porção de sentimentos. E eu então sentei, peguei um papel e escrevi algumas coisas e depois, no silêncio da noite, eu organizei. E eu queria contar para vocês, porque essa é uma experiência que a gente pode oferecer também para os nossos clientes, né? E eu chamei esse poema de 2023, 10 minutos de telejornal. A terra treme, construções desabam, o vento venta forte, a embarcação afunda, o avião se desgoverna, o telhado desencaixa, a chuva cai, o rio enche, os móveis boiam. E as pessoas, milhares soterradas, algumas afogadas, outras com vida, desoladas. O bebê sobrevive, o casal, a filha desaparece, o filho morre, a lágrima seca, a vida, um sentido, para alguns renascida, para outros inferida. Como se isso não bastasse, a guerra faz aniversário, um ano pelo poder desumano. E aí está o resultado de um processo criador, a partir das experiências reais. Se você aprendeu alguma coisa, curta, compartilhe e marque o próximo encontro com o nosso canal. Um abraço.